Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar ao vivo com o Informe Blumenau Entrevista, um pouquinho atrasado, mas agora sim, começando esse nosso encontro semanal para dar visibilidade àqueles personagens que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje a grande notícia foi a posse do nosso entrevistado como secretário de Saúde de Blumenau 10 anos depois, ele que já ocupou esse cargo na gestão de João Paulo Kleineby. Estamos falando do vereador Marcelo Lanzarin, ele que é filiado ao Podemos atualmente agora, então secretário de Saúde. Marcelo, obrigado pela deferência com a gente aqui. Boa noite, Alexandre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com o teu público, o público do Informe, um público qualificado. Importante a gente estar aqui presente, poder levar esses esclarecimentos, informações, nesse caso aqui a respeito da saúde, né? A minha área, a minha pasta, como você muito bem disse, assumindo hoje a Secretaria de Saúde depois de 10 anos, mas já são mais de 20 anos atuando como médico na rede pública, então eu tenho certeza, quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez o convite e a confiança do prefeito Mário para a gente tocar esse desafio que é fazer a gestão de saúde em qualquer município, em qualquer governo, mas eu acredito que a gente pode realmente contribuir e avançar ainda mais. E você que está nos acompanhando, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas recebam as mensagens, as opiniões, as ideias do Marcelo Lanzarin. Também, se quiser, faça a sua pergunta. Vamos falar sobre dengue, vamos falar sobre coronavírus, vamos falar sobre política. Tem muito assunto aqui e, à medida do possível, a gente vai compartilhando com o nosso entrevistado e com você aí que está nos assistindo. A minha segunda pergunta era essa, o Marcelo é médico de formação, como é que veio essa questão da política? Você apareceu, surgiu para o grande público ali na área política, foi na segunda gestão do João Paulo Kleineby. Como é que foi isso? Porque depois aí tu parece que gostou da coisa e foi embora. Então, na verdade, eu atuava já como médico da rede pública aqui no município há vários anos e ainda no primeiro mandato do prefeito João Paulo, secretário de Saúde à época era o Dr. Newton Mota, quero mandar um abraço, grande, inclusive, para o nosso colorado amigo, Dr. Newton Mota. Eu não sabia dessa faceta dele. Então, o Dr. Mota era secretário municipal de saúde e me convidou para assumir a coordenação médica das unidades de saúde aqui do município. Então, em 2006, eu fui para a gestão e comecei a desenvolver um trabalho voltado para as equipes de saúde da família. E aí, mais tarde, também fui gerente, diretor. E quando o João Paulo então disputou a eleição novamente, se reelegeu, teve a oportunidade de um segundo mandato, ele junto com, na época ainda o vice-prefeito era o Edson Brunsfeld, no segundo mandato foi o nosso amigo Rufino Saibo, mas o prefeito João Paulo me convidou então para assumir a Secretaria de Saúde. Em 2009 eu aceitei o desafio e de 2009 a 2012 estive à frente da Secretaria de Saúde, mas realmente não tinha nenhum vínculo político, partidário, e procurei desenvolver o meu papel, aquilo que eu achava importante dentro das questões de ações para intervir aqui na Secretaria de Saúde do nosso município. Mais tarde, no final, ainda em 2012, o prefeito João Paulo então veio conversar comigo e perguntou se eu tinha algum interesse em participar da eleição. Eu confesso que na época disse para ele que não tinha interesse algum e nem tinha me posicionado como secretário justamente pensando em algo nesse sentido, mas o João foi bastante incisivo, O João Paulo a gente conhece, aliás, tem um orgulho muito grande de ter participado da sua gestão, foi um prefeito muito realizador aqui na nossa cidade. E ele então me disse, olha, Lanzarin, também fizesse um bom trabalho aqui na saúde, eu acredito que a gente tem condições, se você tiver interesse de lançar o teu nome, a gente apoia, vamos lá, vamos participar da política, é importante também. Confesso que naquela época eu não tinha essa percepção, mas aceitei o convite, aceitei o desafio, disputei a eleição em 2012, cheguei a ser o 9º vereador mais votado entre os 15, mas acabei ficando fora por causa da legenda. Mais tarde eu tive a oportunidade por um ano de assumir a vaga na Câmara de Vereadores e passei efetivamente a transitar nesse meio, conhecer um pouco mais também do Legislativo, Afinal tinha passado um bom período mais no Executivo e confesso que realmente gosto de participar da discussão política da cidade, participar dos processos de gestão. E a política
me deu a oportunidade de continuar ligado principalmente à saúde. Como vereador, né, ao longo dos meus 4 anos do mandato anterior e também como presidente da Câmara, já que tive a oportunidade também e a confiança dos colegas vereadores de assumir a presidência, a gente sempre procurou pautar as questões da saúde, discutir isso com a gestão, né? Isso vai muito além do que projetos de lei, do que fazer leis, indicações, requerimentos. A oportunidade de estar fazendo esse debate foi o que me manteve na política. Disputei a reeleição em 2020, né? Estou agora no meu 2º mandato e confesso que realmente a política, como diz o outro, a mosquinha azul picou, né? Mas é algo salutar, é importante, nós temos que ter esse conceito, mudar esse estigma de que a política é algo ruim e na verdade é o contrário. Nós só vivemos em sociedade justamente porque somos seres políticos e toda vez que nós estamos discutindo o bem comum, conversando em grupo, buscando algo que seja o melhor para as pessoas, isso é fazer política, Alexandre. Isso tu faz na PP da tua escola, no condomínio onde você mora, quando você está reunido discutindo o melhor para a coletividade, isso é fazer política, Alexandre. É isso. Muita gente nos assistindo, o Alex mandando um grande abraço para mim, para o Marcelo Lanzarin, o Alex Rogic, o suplente vereador Diego Nazato, que está na boca ali também acompanhando. Também, Diego. Aliás, a audiência na Câmara de Vereadores está boa. O vereador Adriano Pereira, deputado Adriano Pereira também deputado, acompanhando. Um grande abraço, Adriano, um grande lutador aqui pelas causas da nossa cidade, da Velha Grande, como ele sempre diz. Existe sim, a gente sabe. Sucesso aí, Adriano. O sucesso nessa nova empreitada. A saúde precisa melhorar em muitas questões em Blumenau. O vereador também Tuca, Emanuel Tuca. Boa noite, colega vereador Marcelo Lanzarin. Desejo sucesso, sabedoria à frente de importante secretaria. A Gisele Margot Quiroli, né, nossa querida amiga, que assume amanhã a vaga do Marcelo Lanzarin, fazendo também palavras muito carinhosas para o Lanzarin, também para mim vai ser realmente um diferencial também na Câmara, por tudo que ela representa, vai ser uma experiência muito bacana. A Eliane desejando bom retorno para o Dr. Lanzarin. A Rosane faz uma pergunta bastante interessante, que depois a gente vai colocar, tá, Rosane, eu prometo, que é sobre as cirurgias eletivas, que é um gargalo, que eu acho que talvez um dos grandes problemas da saúde pública em toda Santa Catarina. A Daniela também está perguntando sobre os AGs, a gente vai tentar colocar na medida do possível. O Robson, o Adriano, o Tatá também está com a gente. Um abraço, Robson. Marcelo, vamos lá, qual é a diferença, né? Tu estavas agoniado para voltar para o Executivo, qual é a diferença? Porque eu sempre falo que o trabalho do vereador é muito importante, mas é muito limitado, ele é muito limitado, né? E como é que é essa relação? Então tu fosse um cara que sempre foi médico, daí virou gestor público, parou, foi para a política e agora está voltando para a gestão. Então, Alexandre, realmente o legislativo, pela sua própria característica em si, né, o papel dele não é executar. Para isso está lá o prefeito, para isso estão lá os secretários. É claro que você estar envolvido no processo, você estar lá na Câmara de Vereadores, permite a possibilidade de você continuar fazendo essa discussão, levantar as suas bandeiras, no meu caso particularmente, principalmente a saúde. Mas em termos de elaboração de projeto, definição de ações, você tem razão. O vereador ele é muito limitado. E aqui me lembro até que tu fizesse uma matéria a respeito do meu primeiro ano de mandato na Câmara dos Vereadores e a chamada lá era Os Projetos de Lanzarin na Câmara. Eu tinha feito um projeto naquele primeiro ano, né? E eu me lembro que eu conversei contigo porque justamente isso, o papel do vereador em si não é só fazer leis, muito pelo contrário, né? É justamente participar da medida do possível do processo. E a gente tem vereadores até com outros perfis, está aqui o Tuca que nos assiste, né? Ele, assim como o Gilson, o Bruno e outros vereadores, tem uma percepção de que na verdade nós precisamos desburocratizar, diminuir na realidade muitas das leis que na prática muitas vezes não têm efetividade. Mas para mim é uma satisfação muito grande poder voltar ao Executivo
justamente porque esse perfil é diferente. É você definir uma direção, é você traçar a tua meta com a tua equipe e colocar o projeto na rua. Quando você está como vereador, além da tua opinião, você, no caso aqui em Blumenau, são mais 14 colegas que estão ali discutindo aquilo com você, além, é claro, de você ter uma relação com o executivo que, pelos processos legislativos em si, impedem que você, através da Câmara, consiga implementar algumas coisas, por aquilo que você falou. São prerrogativas que não cabem ao Legislativo e sim ao Executivo, então são instâncias completamente diferentes, mas para mim foi e ainda é um aprendizado muito grande. E volto aqui a dizer, a importância dessa instância, da nossa representatividade, é isso que na essência ela é dar oportunidade para as pessoas, para os segmentos terem voz e voto, no caso, decidindo algumas questões aqui da nossa cidade. Mas é uma instância completamente diferente mesmo, Alexandre, e para mim é uma satisfação poder voltar para o Executivo. Vamos falar então com o secretário de Saúde, daqui a pouco a gente volta a falar em política, abraçando ali, cumprimentando a Juliana, dizendo bom retorno para o doutor Marcelo Lanzarin, o Ademar também com a gente. Vamos lá, então, bom, não pegou aquela bucha do coronavírus, né? Claro que atuou forte, né? Ajudou muito a prefeitura, como presidente da Câmara, como vereador, até pela experiência, mas hoje o momento é melhor, mas daí nós estamos com essa situação da dengue, que né, a prefeitura fez um decreto de emergência, se eu não me engano, na última sexta-feira. Qual é a situação aqui em Blumenau? Por que a gente tem que se preocupar? Parece uma coisa tão estranha, a gente está se preocupando com o mosquito depois desse vírus invisível que a gente enfrentou, parece uma coisa tão prosaica, mas é perigoso igual. Sim, sim. Na verdade, a gente está tratando e lidando com outro vírus. Né? O vírus da dengue, a única diferença é que ele, na realidade, precisa do mosquito para sua transmissão. Mas a própria questão do enfrentamento ao Covid, nós tivemos a oportunidade de participar ativamente desse processo. Eu fiz parte do comitê gestor que o prefeito Mário criou. Ele me convidou particularmente para fazer parte dessa equipe, não só pela experiência, pelo histórico já de ter passado pela gestão, né? Mas enfim, como presidente da Câmara na época, a gente realmente procurou participar muito ativamente dessa questão do enfrentamento ao Covid. Aliás, Blumenau, que se destacou a nível nacional, nós somos a cidade com mais de 100 mil habitantes que teve a menor taxa de letalidade do Brasil. E se deu por uma série de fatores, Alexandre, a estrutura de saúde do nosso município, o envolvimento e a estrutura dos nossos hospitais, mas o envolvimento também da população. E é isso que eu imagino que vai fazer a nossa diferença agora mais uma vez. O envolvimento da comunidade, de toda a estrutura da prefeitura. Na sexta-feira o prefeito Mário reativou a sala de situação, né? Inclusive esse foi um dos motivos pelos quais ele me pediu para antecipar a minha ida à saúde. Então, a partir de hoje nós já estamos lá justamente para ajudar a organizar esse processo de enfrentamento à dengue. A dengue, Alexandre, que há 10 anos atrás, ainda enquanto secretário municipal de saúde, eu me lembro que nós participávamos das reuniões junto à Secretaria de Estado da Saúde e havia uma preocupação muito grande da Secretaria de Saúde do Estado com a chegada da dengue em Santa Catarina. Por quê? Porque o estado de Santa Catarina foi por muitos anos o único estado do Brasil onde não havia circulação do vírus. Todos os nossos casos eram casos importados que vinham de fora do estado. Ao longo dos anos a nossa realidade foi mudando e particularmente nos últimos anos aqui em Blumenau, mas em Santa Catarina, houve uma mudança significativa desse cenário, né? Nós saímos, por exemplo, a dar exemplos mais concretos em termos de números absolutos. Durante o ano passado inteiro, nós tivemos 35 casos confirmados de dengue. Somente até agora, de janeiro até agora, nós já temos mais de 350 casos confirmados. Isso mostra realmente a mudança de cenário que nós estamos enfrentando. E agora, com essa formação da sala de situação, onde nós temos representantes de cada uma das secretarias chaves nesse processo, além da Polícia Militar, Bombeiro e o 23º Batalhão de Infantaria, uma força-tarefa com o objetivo justamente de diminuir a quantidade de focos do mosquito aqui no nosso município
E mais do que isso, intensificar as ações é o que a gente vai fazer a partir desta semana já, principalmente na região da Escola Agrícola, Água Verde, que concentra aí quase 70% dos casos positivos ali nesses dois bairros. Nós já temos 17 bairros considerados infestados pelo mosquito, mas particularmente esses dois, junto com o Salto do Norte, concentram quase 70% dos nossos casos positivos. Tem alguma explicação? Então, na realidade, ali, além, é claro, de um número maior de focos já localizados, nós tivemos os primeiros movimentos, ou na verdade, as primeiras contaminações naquela região. Aliás, o primeiro caso foi um morador aqui de Blumenau que veio do estado de Goiás para Blumenau, chegou aqui doente, contaminado com o vírus da dengue, já com sintomas, e a partir desse primeiro caso, nós tivemos a disseminação em toda a região, né? Porque o fato de nós termos o mosquito em si não significa que a doença vai ser transmitida. Apenas isso acontece a partir do momento que o mosquito picar uma pessoa doente, picar uma pessoa com vírus e desta pessoa ele picar uma outra e assim então a doença vai se propagando. E foi o que aconteceu ali naquela região, além, claro, de outras situações que já foram mapeadas, como terrenos baldios, diversos locais onde há lixo acumulado. Então, todo esse grupo agora discute essas ações e, juntamente com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, nós pretendemos intensificar essas ações ali e, claro, discutir, disseminar isso tudo em toda a cidade, mas nesse primeiro momento naquela região que é a mais crítica. Quais são os sintomas que pode ser da pessoa ter sido infectada e o que pode, até onde pode levar? Pode levar à morte, obviamente, né? Teve que ser casos registrados, né? Pode sim, né? Claro, nós não temos uma possibilidade ou um fator de complicação tão severo, tão importante como um Covid ou como uma outra doença, mas ela, claro, sim, pode afetar, pode levar essas pessoas contaminadas a óbito. Não são casos assim tão expressivos, mas hoje, por exemplo, nós temos aí mais de 50 pessoas internadas no município, uma em UTI, né? Mas os principais sintomas, o que a gente precisa lembrar como possibilidade de ter o vírus da dengue, é uma febre alta que a princípio começa sem muita explicação, né? Porque a pessoa não tem nenhum outro sintoma específico e começa a apresentar uma febre alta, Alexandre, de difícil controle, 38, 39, às vezes 40 graus, 2 dias, e aí associa alguns outros sintomas como cansaço, dor muscular, dor nas articulações, dor no fundo dos olhos, algumas manifestações intestinais, são sinais de alerta e nós precisamos estar atentos a qualquer uma dessas situações. As pessoas devem buscar a sua unidade de saúde mais próxima, os profissionais da nossa rede já estão capacitados, nós já temos todo um fluxo de atendimento para esses pacientes com suspeita de dengue. Vamos lá, o vereador Alexandre Matias, grande amigo Lanzarin, desejo muito sucesso, reza a lenda que vai ser colega de governo na semana que vem, assumindo a Secretaria de Assistência Social, e a Giana Catiúcia da Silva também cumprimentando a gente. Bom, vamos para a questão do coronavírus. Tu como médico, né, já era um cara experiente, tu imaginou viver um troço desses? Porque para nós parece tão surreal tudo que aconteceu, uma coisa apocalíptica que devastou o mundo, né, que gerou tanto medo, tanta preocupação. Como é que é a tua visão como médico enfrentar um inimigo desse? Bom, Alexandre, primeiro, não foi a primeira, não vai ser a última vez que nós vamos passar por uma situação como essa. Inclusive, eu me lembro em 2009, assim que eu tinha assumido a Secretaria de Saúde, nós começamos a ter os primeiros casos já de H1N1. E foi muito assustador aquilo ali, porque a gente não tinha explicação, né? Também foi, com certeza, né? Foi uma pandemia, nós tínhamos casos no mundo todo, pessoas também adoecendo, também indo para UTI, infelizmente algumas indo a óbito, né? Mas eu analisando o cenário que se deu com o Covid, claro que além do fator efetivamente de que o vírus ele tinha um potencial, ele tem um potencial de transmissibilidade como nós nunca tínhamos visto antes, né? Nenhum vírus se propagando na velocidade e com a facilidade que o Covid tem. Mas ao mesmo tempo
nós vivemos um outro momento, e eu acredito que isso foi também um fator determinante com relação a tudo que se viveu com o Covid. Nunca na história da humanidade nós tivemos a possibilidade de se conectar e de difundir informações como nunca antes também. Só que o grande problema, Alexandre, e a grande diferença que eu vejo entre o que nós lidamos com a pandemia do H1N1 e agora a do Covid, é que naquela época ainda o Facebook era incipiente, o WhatsApp não existia, Instagram muito menos. Então as pessoas se pautavam muito naquilo que a ciência dizia, naquilo que os canais oficiais passavam de informação. E o que a gente viu nessa pandemia do Covid também foi uma pandemia de desinformação, de pessoas sem condições técnicas comentando e passando à frente informações que não eram verdade, criando pânico, desinformação. Tudo isso foi determinante para o cenário que se criou com relação ao Covid. Então, eu vejo que nós avançamos muito. Muito se questionou a respeito daquilo que foi feito. Até hoje nós temos grupos que se intensificaram ainda mais com relação a essa questão da vacina, grupos anti-vacina que estão simplesmente ignorando a realidade e o quanto a ciência avançou com relação a isso. Nós tivemos pela primeira vez na história da humanidade a comunidade científica do mundo inteiro voltada para o enfrentamento de uma única doença. Isso nos propiciou ter esses resultados que nós temos hoje, principalmente o desenvolvimento de uma vacina segura, Alexandre, segura, porque a vacina do H1N1, quando ela chegou, ela também trouxe uma certa insegurança, principalmente as pessoas de terceira idade achavam que era, lembro que também tinha esse comentário que a vacina era para acabar com os velhinhos, porque o governo queria diminuir as custas com o INSS, tudo isso surgiu lá atrás, mas não teve a capacidade de difusão. Exatamente, como nós tivemos agora. Então, grandes mentiras a respeito da doença se propagaram durante a pandemia e para muitas pessoas se tornaram verdade. E hoje nós temos dificuldade de mudar esse entendimento das pessoas. Mas nós temos hoje um outro cenário, graças a Deus, com tudo que se viveu nesses últimos anos, nós superamos isso. E nós não dominamos esse planeta à toa, Alexandre. O ser humano tem uma capacidade, um potencial que fez com que nós fôssemos a espécie predominante aqui nesse planeta, justamente pela condição diferenciada que nós temos. Nós precisamos acreditar na ciência, nós precisamos acreditar em tudo aquilo que foi feito, porque esse é o resultado. O resultado do Covid se deu justamente por tudo isso que foi feito. E claro, lembrar aqui que muitas pessoas, a maioria absoluta, efetivamente fez a sua parte, se cuidou, passou a adotar a máscara, se vacinou, que foi um fator determinante para a gente superar esse momento ruim. Teu colega de secretariado, Júlio César Pereira, desejando que seja bem-vindo na volta à prefeitura. Obrigado, Júlio. Foi isso, secretário? Se politizou uma questão de saúde pública como nunca, E não é só um fato do Brasil, foi um fato mundial, essa politização, mas no Brasil, nesse clima meio beligerante que nós passamos a viver recentemente, teve um impacto muito forte. E aí, inclusive, em alguns momentos, até a própria Câmara de Vereadores de Blumenau também abriu um espaço. Teve 2 episódios que foram bastante desagradáveis, bastante desnecessários, porque é isso, a gente entende que as pessoas podem ficar receosas em algum momento, mas tem que confiar. Eu sempre falo do jornalista. O jornalista, quando a gente quer saber alguma coisa da área de saúde, a gente vai procurar o médico, vai procurar o secretário, vai procurar o especialista, o presidente do Conselho de Saúde, tudo, porque eles são a fonte, a gente não tem a capacidade. Agora, ele tem que ser especialista para falar aquilo ali, ele tem algumas pré-condições para garantir aquilo. E no momento que as pessoas, que um obstetra, com todo respeito ao obstetra, começa a tratar de uma questão que é epidemiológica, a gente tem alguma coisa errada nesse processo. Então, tu entendes também que essa politização, se não tivesse essa demora na vacina, na máscara, na precaução, talvez a gente não tivesse sofrido tanto. Perfeito, Alexandre. A politização do processo de enfrentamento à doença, ao Covid, ela se deu já
desde o início. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um fator determinante. Mais do que isso, né? Não é apenas colegas que talvez não tivessem uma especialização, uma informação tão grande numa área como essa, epidemiológica, por exemplo, para estar debatendo alguns assuntos. Pior do que isso, nós tínhamos youtubers, nós tínhamos digital influencers que não tinham a mínima ligação sequer com a saúde, né? Mas que passaram a ditar regras, inclusive, né, pela sua grande capacidade de atingir um público como nunca antes, né? Nós tínhamos aqui, temos youtubers, por exemplo, que têm milhões e milhões de seguidores e alguns desses, infelizmente, usaram essa capacidade para propagar desinformação e medo à população. Então, sim, o processo de politização do enfrentamento à doença foi muito prejudicial durante todo esse processo. Bom, o vereador, o secretário não entrou na dividida, mas também o grande agente, isso foi o nosso presidente da República, que ele tem uma aderência muito grande nas redes sociais e a gente lembra ele insistindo com tratamento precoce, insistindo para não usar máscara, insistindo em questionar a vacina. Até hoje a gente não sabe se ele se vacinou. Então, um exemplo de um homem que é eleito com 70 e poucos % da população fazendo isso, né, isso gera uma insegurança muito grande. Quem também está nos assistindo é o Leandro Índio da Silva, sucesso ao secretário Lanzarin, sabe ouvir, Leandro. Tem formação técnica e capacidade de gestão, a saúde estará em excelentes mãos. Aproveitando o gancho aqui, mandar um abraço para o meu amigo Índio, dizer que a Vila tem um papel fundamental hoje no processo de gestão da saúde. O Hospital da Vila Itopava, com a estrutura que ele tem nesse momento, ele, sem dúvida nenhuma, passa a ser um hospital de apoio para a nossa cidade, para que cada vez mais a gente possa, além de contar com o Hospital da Vila, com isso, melhorar a condição dos nossos hospitais aqui, tanto Santo Antônio quanto o Hospital Santa Isabel, a se dedicar à alta complexidade, e o Hospital da Vila, que inclusive a partir de agora passa a ser a nossa referência nos casos de internação de dengue. Então o nosso prefeito lá da Vila tem contribuído bastante. Em breve, com certeza, estarei lá para que a gente possa discutir essas questões, mas o Hospital da Vila hoje é fundamental no processo de gestão da saúde da nossa cidade. O Elcido está com a gente também, parabenizando, desejo que tenhas uma gestão de impacto para a saúde de Blumenau. Vamos àquela resposta, aquela pergunta que a Rosane fez no começo sobre cirurgias eletivas. É um gargalo. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu e minha família, a gente usa o Sistema Único de Saúde e ele realmente, o atendimento básico, ele é um atendimento de excelência. A gente vê muita coisa boa. Tem alguns exemplos que são fantásticos no sistema de saúde, mas na hora que a gente precisa de uma especialidade, de um exame mais complexo, tudo, aí a coisa pega porque demora além da conta. Como é que a gente resolve isso? Se é que se resolve? Então, Alexandre, a gente tem algumas especialidades que historicamente sempre foram um problema quando a gente precisa, por exemplo, de um procedimento cirúrgico de média complexidade ou uma intervenção, um exame mais específico. Algumas especialidades como a ortopedia, a oftalmologia, essas especialidades, pela característica em si, até em alguns casos, pela pouca disponibilidade de profissionais, sempre tiveram uma demanda reprimida um pouco maior. O que aconteceu com a pandemia foi que nós passamos a represar um número ainda mais de procedimentos, justamente porque em vários momentos da pandemia as cirurgias eletivas elas foram suspensas, né? E muitas pessoas imaginavam que as cirurgias estavam sendo suspensas porque havia uma demanda muito grande de pacientes nos hospitais, enfim, claro que isso também, mas principalmente porque o paciente COVID era um paciente que, quando internado, ele precisava de uma quantidade de sedação muito grande. Então, como medida para que se evitasse que esses pacientes não deixassem de ser assistidos, muitas cirurgias mesmo deixaram de ser realizadas, porque esse paciente acabava consumindo uma quantidade de anestésico muito grande. Inclusive, no mundo inteiro, houve uma preocupação de que os anestésicos acabassem faltando. Por isso se restringiu muito o número de cirurgias. Agora, que nós já passamos para essa etapa mais difícil, nós pretendemos efetivamente voltar a realizar esses procedimentos e, claro,
precisamos discutir isso junto com a Secretaria de Estado da Saúde, além, claro, de ações coordenadas aqui do próprio município, mas para que nós possamos realizar mutirões de cirurgia, essas cirurgias de média complexidade, de ortopedia, cirurgia geral, enfim, que estão represadas, nós precisamos buscar uma solução para isso. E eu tenho entendimento, como disse agora há pouco, que o Hospital da Vila tem um papel fundamental nesse sentido. Aliás, enquanto vereador, consegui articular com o Executivo que nós levássemos para o Hospital da Vila o Centrinho, que foi um projeto que nós desenvolvemos lá em 2010, 2011, ainda enquanto secretário de Saúde, para a realização de cirurgias de média complexidade por vídeo. Essas cirurgias eram realizadas no Hospital Santo Antônio e hoje, com a estrutura que nós temos e podemos contar lá no Hospital da Vila, elas estão sendo feitas lá na Vila Itopava. Eu entendo que nós podemos avançar ainda mais e investir mais no Hospital da Vila, além também de uma outra ação que eu pretendo desencadear já agora nas primeiras semanas, da utilização do espaço do nosso hospital universitário. Lá nós temos 2 salas cirúrgicas, lá nós temos leitos de observação e eu entendo que nós também podemos utilizar aquela estrutura e aí especificamente no caso da ortopedia, também lá naquele espaço realizar esses procedimentos menos complexos, onde a pessoa pode fazer a cirurgia de manhã e às vezes à tarde ou no máximo outro dia ir embora e deixar tanto o Hospital Santo Antônio quanto o Hospital Santa Isabel se dedicarem à alta complexidade. Então, nós temos que atacar isso de frente. A ideia é usar o Hospital da Vila Itopava e o Hospital Universitário como estruturas de apoio e referência para que a gente possa desafogar essa fila. Mas é, sem dúvida nenhuma, um gargalo extremamente importante que nós precisamos atacar já de imediato para reduzir essa fila. Legal, muita gente acompanhando, a gente não consegue dar conta. O Lindomar Churub lhe cumprimentando, o Alcides desejando sucesso a toda a equipe, o Irineu também desejando parabéns, o nosso Tico, o Newton Spengler também lhe cumprimentando, muita gente aqui acompanhando e desejando sucesso. Bom, a gente falou aí do combate à dengue, do coronavírus, falou dessa questão do letivo. O que mais aqui tu pensa assim, bom, que eu vou ter que tentar dar conta, resolver, melhorar? O que tu pretende? Até porque tu és um cara que conhece bem isso aí. Então, Alexandre, eu vejo que tem algumas ações importantes que a gente já desencadeou, inclusive até na semana passada eu já tive uma reunião com o Júlio, que é o nosso responsável pela TI lá na prefeitura. Eu entendo que nós precisamos potencializar ainda mais o sistema pronto. Foi um sistema que, enquanto secretário de saúde, nós implantamos, é uma referência hoje em termos de sistema de gestão de saúde pública para o Ministério da Saúde. Nós usamos essa ferramenta e ela foi extremamente importante no monitoramento desses pacientes com Covid, mas nós podemos ir além. Eu tenho certeza que o sistema ainda tem um potencial muito grande para nos ajudar. Entendo que a ferramenta de regulação, que é justamente a possibilidade de você passar um segundo olhar sobre aquela fila e poder definir, não só por ordem de chegada, mas efetivamente por grau de risco, quem precisa primeiro chegar no especialista, quem precisa primeiro fazer aquela cirurgia. Então, o sistema de regulação é uma outra ferramenta que eu pretendo reforçar, reestruturar aqui no município, além de reimplantar também a gerência de monitoramento, planejamento e captação de recursos. Essa é uma estrutura que eu tive a oportunidade de implantar em 2009 enquanto secretário. Com o tempo depois acabou se perdendo um pouco as atribuições, mas eu pretendo resgatar isso, porque, Alexandre, não adianta só a gente reclamar que falta isso, que falta aquilo, se nós não formos buscar as alternativas. E particularmente, não só na saúde, mas de uma maneira geral, tem muito dinheiro lá em Brasília. Só que eu não posso chegar lá com o chapéu na mão e pedir o recurso. Eu tenho que apresentar projeto, eu tenho que ter planejamento. E nós tivemos a oportunidade lá em 2009 de criar essa estrutura. E eu me lembro que naqueles 4 anos, na época, nós cadastramos mais de 10 milhões de reais em projetos no Fundo Nacional de Saúde. Foram recursos para construção de unidade de saúde, reforma, compra de equipamento, veículos. Então, além, é claro, de toda a questão humana que envolve o atendimento da saúde, nós precisamos de recursos.
E a ideia é reestruturar essa gerência para que a gente possa captar cada vez mais recursos do governo federal. E aqui vale também a ida sim a Brasília, falar com os nossos deputados estaduais, federais, lamentar, não posso deixar aqui de aproveitar esse espaço, lamentar a derrota que Blumenau teve na última eleição, quando nós infelizmente deixamos de eleger um representante no Congresso Nacional. Isso precisa mudar, nós temos a oportunidade esse ano, nós precisamos trabalhar para ter representantes defendendo nossos interesses em Brasília, Alexandre. Eu tenho certeza, tu és um cara que acompanha toda essa movimentação política e sabe o quanto foi prejudicial para Blumenau não ter um representante lá, né? Então, são ações que eu entendo que podem ajudar e contribuir significativamente nesse sentido, além, claro, de trabalhar com a nossa rede. Nós precisamos mudar a forma como nós recebemos as pessoas hoje, né? Ninguém está indo numa unidade de saúde de Alegre, se ela está indo lá é porque ela precisa, e em algumas situações pontuais, nós precisamos intervir, né? Tem algumas pessoas que precisam entender um pouco e mudar a forma como nós estamos recebendo os nossos usuários, para que a gente possa efetivamente, de alguma forma, até ou não, se tem maneira de dizer, Alexandre, mas eu entendo que há sim essa possibilidade, mas volto a repetir aqui, são situações pontuais, de uma maneira geral, os servidores da saúde se empenham muito para atender a nossa população. É verdade. Quem está com a gente também é o Dr. Cláudio Piloto, estamos juntos para essa luta da saúde. A grande Dr. Marcelo Lanzarin, um abraço do Ayrton e Regina Floriani, também acompanhando. Obrigado, Ayrton. Bom, nós estamos encaminhando para o final, tem 3 perguntinhas que eu quero te fazer ainda. Teve uma mudança de nomenclatura das unidades de saúde. O que mudou? Eu tentei entender e não entendi muito qual é a lógica daquilo ali. Por quê? O que mudou e por quê? Na realidade, não só uma mudança de nomenclatura, né? O objetivo é que a gente passe a mudar também o modelo de atendimento. Claro, num primeiro momento ainda é uma fase de adaptação, mas o que acontece é que aqui em Blumenau nós tínhamos um modelo que particularmente fugia um pouco da lógica da atenção primária que é preconizada pelo Ministério da Saúde, ou seja, que o município ele é responsável pela atenção básica, pela atenção primária, e nesse sentido aqui nós temos as nossas unidades de saúde da família, ou estratégia de saúde da família, e existia uma estrutura intermediária que não era nenhuma coisa nem outra, que eram os nossos ambulatórios gerais, onde eu efetivamente tinha profissionais médicos, e tenho, né, atendendo a população, mas não dentro de uma lógica do cuidado longitudinal, que é justamente o que o Estratégia de Saúde da Família preconiza, ou seja, que eu tenho uma área pré-definida, uma população adscrita, que eu possa acompanhar essas pessoas desde o nascimento, desde o pré-natal até a terceira idade. O ambulatório geral, ele não estabelecia esse vínculo com o paciente, né? Ou seja, se você fosse lá consultar num ambulatório geral, um paciente com diabetes, com uma hipertensão, fosse lá, recebesse o atendimento do médico, e se você nunca mais voltasse naquele AG, esse vínculo eu não tinha mais, eu não ia saber o que estava acontecendo contigo, se você efetivamente aderiu ao tratamento ou não. O Saúde da Família, ele te dá essa possibilidade. Você conhece quem são as tuas gestantes, você conhece quem são os seus hipertensos, diabéticos. Eu vou saber lá que o Alexandre esteve aqui comigo há 3, 4 meses atrás, ele era um paciente diabético, ele recebeu uma determinada orientação, ele não voltou aqui para pegar o medicamento. Todo esse modelo que é centralizado no Estratégia de Saúde da Família e focado na pessoa, no ambulatório geral a gente não tinha muito essa condição. Além do fato de que eu não recebia recursos, inclusive do governo federal, para realizar esse atendimento. Então, o movimento agora, ele na verdade foi fazer com que a área de abrangência do ambulatório geral, que ela fosse dividida em equipes de saúde da família. Então, essas pessoas passam a ter o seu médico de referência, a sua equipe de referência. Eles não deixam de acessar as outras especialidades, mas agora nós vamos ter uma equipe, vamos dizer assim, focada naquela população em específico. Com isso, a gente passa a ter um domínio maior e uma condição de fazer uma intervenção mais específica e mais pontual com relação a essas pessoas que estão sendo atendidas nesses ambulatórios gerais, que passam a ser agora
unidades de saúde da família, porque em cada um dos ambulatórios gerais nós devemos ter pelo menos 6 equipes de saúde da família. E não existe mais a nomenclatura, então, ambulatório geral? O ambulatório geral deixou de existir oficialmente e ele passa a ser a unidade de saúde da família. Como eu disse, repito, lá em cada um dos ambulatórios nós devemos ter pelo menos 6 equipes de saúde da família dentro daquela estrutura, atendendo cada uma a sua população. Mas vale ressaltar aqui que nesse primeiro momento é um momento de transição, né? A minha equipe, o Dr. Lanzarin não está atendendo hoje aqui, então eu vou ficar sem atendimento. Não, nós temos outros profissionais médicos e vão continuar vinculados a essas unidades para poder garantir o atendimento dessa população. O Alex dando parabéns, o Francisco Nascimento também, a Patrícia também. A Daniela pergunta, como é que vão ficar os pediatras? Estão com problema de pediatra na rede? Então, os pediatras, a ginecologia, são especialidades que também a gente ao longo do tempo passou a ter uma certa dificuldade em contar com esses profissionais. Por quê? Porque na própria formação dos médicos, poucos buscavam se especializar nessa área. Na ginecologia, por exemplo, até um pouco tempo atrás, sobravam vagas de especialização nessa área. Os médicos não queriam se especializar tanto na pediatria como na ginecologia. Nos ambulatórios gerais, hoje unidades de saúde da família, esses profissionais estão presentes, mas todo o atendimento já era referenciado. Você não chegava lá no AG e pedia para marcar com o ginecologista, você já tinha que passar por uma avaliação, primeiro por um médico generalista, e se ele realmente entendesse a importância e a necessidade de encaminhar para esse profissional, ele estava fazendo esse encaminhamento. Mas vale ressaltar aqui que o médico generalista, ele tem condições de resolver 80%, 90% da demanda que está chegando até ele. Então, justamente por ter um número menor desses profissionais, mesmo estando presentes nos ambulatórios gerais, eles já eram atendidos sob referência. Então, tinha que haver um encaminhamento ao ginecologista, um encaminhamento ao pediatra. Então, essa realidade não vai mudar, mesmo com essa alteração de configuração nas nossas agora unidades de saúde da família. O prefeito Mário, durante a campanha eleitoral, ele sinalizou que iria, pelo menos em 2 ambulatórios, montar uma estrutura parecido com UPA, com possibilidade de fazer um raio-x, com possibilidade de fazer um exame laboratorial. Esse projeto ainda existe? Como é que está? Então, Alexandre, na verdade, esse particularmente era uma ideia nossa, né? Eu levei ao prefeito Mário, ele realmente entendeu a importância e inclusive colocou, como você muito bem disse, como um projeto de campanha. Eu entendo que sim, nós precisamos ter uma estrutura de apoio para a nossa rede, para ajudar não só no apoio diagnóstico, mas para desafogar também alguns dos serviços que a gente tem hoje, como exames de raio-x, ultrassom, que tem uma demanda reprimida muito grande. Mas entendo também que a gente precisa achar essa condição para que eu possa ter algo em que não seja um pronto-socorro, porque efetivamente esse paciente só tem que chegar lá quando ele está correndo um risco de vida, e também não seja uma unidade de saúde da família, porque eu preciso da possibilidade de fazer um exame de apoio diagnóstico. Às vezes aquele paciente ele precisa ficar em observação por um pouquinho mais de tempo. Então, lá atrás, há 10 anos atrás, quando surgiu o modelo de UPA, como nós tínhamos a estrutura dos ambulatórios gerais, se optou naquele momento em não implantar uma estrutura como essa. Mas hoje eu vejo que sim, Blumenau precisa hoje ter alguma estrutura intermediária, seja um pronto atendimento, seja uma UPA, para que a gente possa dar a condição, tanto ao pronto-socorro do Hospital Santo Antônio quanto do Santa Isabel, a se dedicar realmente àqueles casos mais graves, aqueles casos onde há um risco iminente de vida, além, claro, das suas referências, nos quais esses hospitais se dedicam pela sua especialidade, seja no Santa Isabel com a neurologia, com a cardiologia, quanto no Santo Antônio com a ortopedia, com a obstetrícia e a pediatria, enfim, acredito que sim, que nós precisamos evoluir para isso, e entendo também que tanto, por exemplo, na região sul, lá no caso do Ambulatório Geraldo Garcia, como na região norte, nós temos, assim como na Velha, esses 3 grandes concentrações populacionais, a condição de ter estruturas intermediárias sim, para dar esse suporte para a população e para a nossa rede, né? Para o nosso médico que está lá na unidade de saúde e que possa contar com uma estrutura de apoio como essa. Então, sim,
essa é uma das ações que nós pretendemos colocar em prática. Maravilha. O médico Marcelo Lanzarin disse, né, no começo da entrevista que teve, né, foi também vítima da mosca azul da política. E para encerrar, como é que tu te vê no futuro, né? Esse ano né, não teve nenhuma movimentação para participar do processo. Daqui a 2 anos temos eleição, 3 anos vamos ter eleição de novo. Como é que tu te vê nesse processo aí? Já ciscou uma vez para ser candidato a prefeito? Já foi, não foi? Como é que tu te vê nesse processo? Bom, Alexandre, eu não me vejo mais alheio ao processo, né? Apesar de também ter a minha profissão, a política foi algo que passou a fazer parte da minha vida. Te confesso que eu não consigo traçar o meu planejamento focado única e exclusivamente na política. Ela acabou vindo como uma consequência para mim. E nesse sentido eu pretendo desenvolver as minhas ações na Secretaria de Saúde. Não pautado na eleição de 24, né? Mas sabendo que o trabalho que a gente vai fazer lá pode, quem sabe, nos dar a condição de participar do processo, e a gente está aí para contribuir com a nossa cidade. Então, se houver essa condição, vamos dizer como diz o outro, hoje estamos na pista. Maravilha. Vereador Marcelo Lanzarin, vereador do Podemos, atualmente secretário de Saúde, obrigado, boa sorte nessa empreitada e conta sempre com a gente aí para poder contribuir com a população do Blumenau. Obrigado, Alexandre, obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu sei e tenho a certeza da importância que o teu canal de comunicação tem com a nossa população de levar informação, mais do que isso, levar informação confiável. Esse é o diferencial, né? E tu tens feito esse trabalho, acho que poucos como você se envolvem tanto e estão presentes justamente nesses momentos, né? Para que possa realmente levar a quem te assiste a informação como ela é. O canal é direto com informação confiável. Então agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para voltar aqui em outros momentos, para que a gente possa falar de política, falar de saúde. Quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho, mandar um abraço para os nossos colegas vereadores. Quero dizer que para mim foi uma experiência fantástica e hoje defendo como nunca a instância do Poder Legislativo. Nós não podemos virar as costas para a política, nós só nos desenvolvemos e vamos avançar contando com o apoio dos nossos políticos e o envolvimento da nossa sociedade. Não tá bom? Troca, procura outro, mas a gente não pode esquecer que a gente só avança se nós todos estivermos unidos enquanto sociedade, Alexandre. Obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. O Marcelo Lanzarin, enquanto vereador, principalmente no período que presidiu a Câmara de Vereadores, sempre teve essa posição muito clara em defesa da política, quando se criou esse movimento de criminalizar a política por conta de maus políticos, e é isso que ele está reafirmando. No momento que a gente vira as costas para a política, a gente passa a ser governado pelos maus políticos. Então, cabe a nós ter esse discernimento. E esse é o papel do Informe Blumenau Entrevista, é que não ser dono da verdade, mas trazer várias correntes de pensamento para que você que está nos acompanhando tenha o discernimento, a opinião, para quando chegar na hora do voto, se é isso, está ruim, troca. É assim a democracia. Obrigado pelo carinho da audiência, muita gente nos acompanhou, né? Entrevistado bom é isso, é sinal de boa audiência. Na próxima segunda-feira tem mais. Valeu.